Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, pedindo aos nossos mestres amigos da espiritualidade que nos inspirem e nos amparem nesses instantes. Desde a década de 1960, o Aaron Tenkin Beck, que é um psiquiatra, um psicólogo americano, vem elaborando a sua teoria. E naquela época ele acreditava que a depressão era uma raiva voltada para si mesma, segundo ensinou Freud, né, o pai da psicanálise. E o Aaron Beck analisou milhares de pessoas com depressão e observou que elas se sentiam derrotadas, fracassadas, tinham uma visão negativa de si mesmas, achavam que as outras pessoas não eram confiáveis, que o futuro era muito incerto. E isso gerava ansiedade, depressão, transtornos mentais, né? Às vezes até suicídio. E também problemas interpessoais nos relacionamentos. A pessoa tinha hostilidade, então gerava violência. E a pessoa se achava, no fundo, incapaz e derrotada, mas nesses estudos, né, o Aaron Beck percebeu que essas pessoas faziam uma leitura distorcida da realidade. Elas se acreditavam menos do que os outros. E isso ele trouxe o nome deu o conceito de crença disfuncional, torna a pessoa desadaptada à vida em sociedade. E as benfeitoras espirituais, Hermance Dufault e Joana de Ângeles, falam em crença limitante. Então, a psicologia fala em crença disfuncional. E a Hermance Dufault, no livro Escutando os Sentimentos, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, escreve que as crenças são a base, o fundamento, os pilares dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. E ela dá alguns exemplos de crenças limitantes. Então, quando a gente pensa assim, eu não vou dar conta, eu não valho nada, nada dá certo na minha vida, eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim, eu não mereço ter sucesso, não mereço ser feliz. Isso são crenças limitantes que estão lá no inconsciente, que foram construídas há milênios e reforçadas na infância, quando eventualmente houve uma educação castradora, opressiva. E a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, também fala que nós trazemos essas heranças de outras encarnações. E também ela traz, né, a situação de sofrermos castrações domésticas na infância. Isso tudo leva à dificuldade do amadurecimento psicológico, torna a criança e depois o adulto uma pessoa emocionalmente fragilizada e que alimenta essas crenças negativas, né? Então a autoestima diminui, a pessoa não se respeita e aí ela acaba se tornando uma pessoa tímida, insegura. E essa crença, né, está lá no inconsciente de que merecemos sofrer, merecemos ser castigados, leva à culpa, à autopunição. Em 1955, um psicólogo americano, Albert Ellis, elaborou o modelo ABC emocional. A de acontecimento ativador, é um disparo, né, um gatilho, algo de fora que leva a esse processo. B de believe, que em inglês significa crença. Essas crenças podem ser racionais, então são crenças lógicas, estão de acordo com a realidade, ou crenças irracionais. Então, as crenças irracionais geralmente são pouco lógicas, não são baseadas na evidência, são exageradas ou são extremistas.
ou excessivamente exigentes, né? Alguma coisa não deu certo na vida da gente, pronto, a gente faz aquele dramalhão. Acho que, né, a gente já não merece nada de bom. Então é ABC e C de comportamento. Então todas essas crenças negativas levam a comportamentos autodestrutivos, leva a pessoa ao vício, à violência, às vezes até ao suicídio. Segundo Eli, nós temos que tomar 3 atitudes. Então, tomar consciência dessas nossas crenças limitantes, que são irracionais, que não condizem com a realidade, que são disfuncionais, que nos adoecem. Submetê-las à evidência dos fatos. Isso tudo é real, né? Eu que imagino tudo isso. E o terceiro passo, que significado nós damos aos fatos que acontecem na nossa vida? Às vezes aconteceu, né? Uma coisa assim, né? Não tão grave, para nós já é o fim do mundo. E tanto Aaron Beck como Albert Ellis, eles dão exemplos de crenças limitantes. Então, por exemplo, a catastrofização, né? A pessoa, para ela, tudo se torna uma catástrofe. Ai, vai dar tudo errado. Ai, comigo o pior sempre acontece. A emocionalização. Eu sinto que ele não gosta de mim. Então a pessoa confunde os seus sentimentos com um fato real, que nem sempre é verdadeiro. Leitura mental. Olha, eu sei o que os outros estão pensando de mim. Polarização. Então surge um pequeno contratempo numa festa, por exemplo, mas a gente pensa assim: ah, deu tudo errado naquela festa, nada saiu do jeito como eu queria. A polarização é tudo ou nada. Visão em túnel é um foco só no negativo. Uma porta se fechou, pronto, para a gente tudo uma tragédia. A pessoa não vê outras perspectivas. Rotulação, então a pessoa se rotula: eu sou uma incompetente. Isso é preconceito contra nós mesmos, que leva a julgamentos, que leva a rotular-nos, né? Eu sou uma fracassada. Minimização e maximização. Então a pessoa minimiza o positivo e maximiza o negativo. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? A pessoa tem meio copo de água, então ela minimiza o positivo. Puxa, ainda falta tudo isso para eu ser feliz, aquela outra metade do copo, né? Maximiza o negativo e minimiza o positivo. Lembrança seletiva negativa. Então, a pessoa só recorda coisas ruins, tem uma visão negativa de si mesma, dos outros, do mundo. Os imperativos, né? É um superego, segundo Freud, o nosso juiz interior, muito rigoroso. Eu tenho que fazer isso. Eu deveria tanto ter feito aquilo. O que os outros vão pensar de mim? Os imperativos, que levam a relações de possessividade e submissão, né? Então, a gente deixa que os outros nos dominem, nos controlem, nos dirijam, porque a gente se acha assim, sempre uma devedora. E a irmã Sedufo escreve: é mais confiável ser orientado, ter respostas prontas para as nossas dúvidas e angústias, ou pedir a alguém que nos indique a escolha mais acertada. Em inúmeras ocasiões é mais cômodo se ajustar a muitos julgamentos do que acreditar nos ideais pessoais e nos nossos sentimentos. Então isso é acomodação, é ficar na mesmice, é depender do outro, é não acreditar em si mesmo, é ficar retido na zona de conforto. O Beck e o Ellis, então, também trazem algumas orientações. Desenvolver a reflexividade.
que é a autorreflexão. Então, parar, elaborar pensamentos profundos, lentos, de autoanálise, e aí perceber e tomar consciência daqueles outros pensamentos que são automáticos, que são hábitos mentais negativos. A gente sempre pensa do mesmo jeito, né? Aquelas crenças que vêm lá do inconsciente. Eles também sugerem o questionamento socrático, né, de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, depois de identificarmos os pensamentos automáticos, né, aquilo que vem sempre à tona e sempre, né, se tornou um hábito, reconhecer que relações existem entre as nossas crenças, aquilo em que acreditamos é a cognição, os nossos sentimentos, que a psicologia chama de afeto, e o nosso comportamento. Então, cognição. Cognição são os pensamentos, eles são crenças distorcidas. Tipo assim, se eu penso, eu não sirvo para nada. Então, essa é uma crença distorcida. Esse pensamento, essas minhas crenças, que sentimentos, que afetos, né, originam? É um sentimento de desespero, de desesperança. E então a cognição, que é a crença, leva à forma como sentimos. A forma como sentimos, se estamos desamparados, nos sentindo desamparados, nos sentindo desesperançados, nos sentindo desesperados, isso gera um comportamento de autodestruição. Então, fazer essa paradinha, essa autoanálise, porque os pensamentos geram os sentimentos, que geram os comportamentos, e esses comportamentos geram reações fisiológicas, levando-nos à saúde ou à doença. E quando surgem crises, elas ativam as crenças disfuncionais. Aí a gente entra num estado de instabilidade, perde o autocontrole, e aí as coisas não dão certo e a gente cada vez mais se sente incompetente. Então o importante é nós sairmos dessa ilusão de que não valemos nada. Precisamos desiludir-nos, né? Identificar essas crenças irracionais, questioná-las. São reais ou são imaginárias? E substituir os pensamentos distorcidos por pensamentos mais realistas. Aí a gente lembra, né, da importância desse mergulho interior, dessa reflexividade, que é essa autorreflexão. Quando Santo Agostinho, encarnado no início da nossa era, escreveu: não desejes escapar, volta a ti mesmo. A verdade habita no homem interior, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, né? E Jesus também nos convidou: busca a verdade, e a verdade te libertará. Então, amigos queridos, agradeço a atenção de todos, pedindo a Deus, a Jesus, que nos amparem sempre e que haja a paz mundial e que os nossos lares, os nossos familiares e nós mesmos estejamos sempre amparados e abençoados. Que assim seja, graças a Deus.